propósito. E qual é o teu propósito? Pra mim, eu tenho... Pra mim, eu tenho vários, entendeu? Mas um propósito muito importante pra mim é aumentar a liberdade individual das pessoas. Esse é o meu propósito também, toca a ficha aí. E por isso que nós estamos aqui no Flow Podcast falando de criptografia. Porque a criptoeconomia, na verdade, ela está inserida dentro de um ambiente de liberdade das pessoas. E quando você dá liberdade para elas, você dá a chance delas buscarem o seu próprio propósito dentro daquele ambiente, seja financeiro ou não, né? Então, é muito ruim tu chegar num banco e falar só porque tu ganha R$1.500 por mês que tu não pode comprar uma casa de R$150 mil. Não é uma merda? É uma merda. Não esmaga teu sonho? Esmaga o sonho de Mas algumas se pessoas. tu não precisa comprovar que tu vai ganhar 1.500 durante 10 anos, só que se tiver um contrato inteligente que te dá os 150 mil e enquanto tu estiver pagando ele você vai ter acesso a esse dinheiro, isso não te dá um pouco mais de liberdade? Com certeza. E, Não, aí, e aí passa, a tua decisão já não passa mais por um juizado especial de um órgão central. Centralizado, é. Então, o mercado cripto, a gente fala em liberdade real das pessoas. A gente sabe que é volátil, só que as pessoas elas não sabem lidar com a volatilidade. Eu queria te perguntar assim, como é que foi, pode ser pro Igor, porque eu quero mais participação do tio Igor agora. O Igor, eu quero saber a tua opinião, assim, como é que foi a sequência da tua vida dos 5 anos de idade até os 20 anos de idade? Como é que foi a tua vida, assim? Cara, eu basicamente estudei o tempo inteiro. Tu foi numa escola? Fui numa escola. Tu estudava mesmo? Tu, tipo, porra, estudava? Eu tinha que estudar. Mas tudo bem, a sua mãe te obrigava a estar sentado com um livro, mas tu prestava atenção, tentia entender, você era engajado no que você fazia? Cara, a minha principal motivação era passar de ano, tá ligado? Eu precisava aprender ali pra eu passar de ano, fazer uns concursos aqui ali pra eu poder estudar numa escola pública e que tivesse uma Bom uma nível. boa escola, Sim. né? Uma escola técnica federal, que foi onde estudei o caralho. Na Cefet? No Cefet, lá, aí eu estudei, só estudei minha vida inteira até 17... Até 18 anos eu estudei e eu trabalhava um pouquinho, mas ajudando meu pai. Eu não costumo contar isso como trabalhar, não. Era mais que Sim. Deveria ajudava meu pai. contar. Mas tudo bem. E depois eu fui pro quartel e com 20 anos eu comecei a trabalhar de novo. Então Perfeito. só trabalhei e estudei. Mas quando tu estudava, né? Ainda bem que você não perguntou essa parada pra mim. Quando tu estudava, quem dizia que dia tal ia ter prova? O professor Que fazia parte da escola? da escola. E a escola faz parte Do colégio? do Estado? Ou era Não. particular? Não, é do Estado. Não. Do Tá, Estado. do Estado. Então era sempre um órgão centralizador. Ou Estado ou uma empresa. No caso, Era um órgão escola centralizador que impunha um determinado currículo particular. Isso. que me Quais dizia... matérias tu tinha que aprender? Cara, eu tinha que aprender... Acho que, bom, vamos lá. Quando eu tava no ensino médio, não sei nem se eu vou conseguir enumerar de tantas que eram, tá ligado? Então era português, matemática, história, geografia, biologia, química, física. Aí eu fazia aula de eletricidade também, que eu fiz escola técnica, uma porrada de coisa. Perfeito. Educação física, E inglês, aí, português. E pra que fim tu ia estudar isso aí tudo? Por um bom tempo eu não sabia muito bem pra que eu tava estudando pra caralho. Qual Então, era a promessa da escola? Era conseguir um emprego, Perfeito. tá ligado? Era estudar pra Pra conseguir o quê? grana. E pra que tu precisa da grana? Precisava da grana pra pagar aluguel, né? Mas pra que Liberdade. pagar aluguel? Pra ter estabilidade. Pagava aluguel pra poder não ter que morar mais com a minha mãe. Né? Mas pra poder se Não manter, é né? nada contra morar com a minha mãe. Era que Não, é ninguém muito mais quer legal. ficar morando com a mãe, pô. Tá de sacanagem. Pra estabilidade, né? É isso? Não, estabilidade era algo que eu via como algo mais distante. Na minha cabeça, o meu plano era ter um pouco mais de liberdade mesmo. Entendi. E a estabilidade ia vir com o tempo de trabalho que eu fosse desenvolver, Perfeito. tá ligado? Só que assim, tu percebe que todas as crianças têm essa mesma criação, né? Desenvolvimento, né? Ou deveriam ter. Ou deveriam ter, exatamente. Essas crianças, a gente, né? Isso não é nenhum pecado. É o sistema, e ele funciona assim, e tá tudo certo. Mas ele não prepara a nossa psicologia para o inevitável, o caos e o que a gente não consegue controlar.
Então a gente cresce e nós nos formamos adultos procurando por estabilidade. Só que o que ninguém fala, e é uma coisa que liberta muito a mente das pessoas, é que para você, na sociedade que nós vivemos, ser não bem-sucedido, porque bem-sucedido, muitas pessoas são bem-sucedidas mesmo sem ser famosas e nem ricas. Porque ser sucedido é uma coisa que também depende de cada pessoa, né? Tem gente que tá bem sucedida e muito feliz. Exatamente. Com, sei lá. Cara, Exato. eu vejo... Meu pai é uma pessoa assim. O cara com uma chacrinha no meio do nada, Meu pai é autossustentável, assim. tá Meu pai ligado? é assim. Pra mim, essa pessoa mais bem-sucedida que Perfeito. existe, tá ligado? E simples, né? Sim. E aí o que acontece? A gente tem o nosso cérebro preparado para buscar a estabilidade. Então tudo que acontece fora do que é o comum, no início a gente tende a reagir muito mal. Então, por exemplo, a primeira batida de carro não, um primeiro fracasso de passar na prova da CNH gera um estresse traumatizante para muitas pessoas. Não sei se vocês sabibiam, mas a maior parte dos brasileiros Eu provei, foi estressante pra caralho, inclusive. Tu chora, tu... Não cheguei a tanto, mas fiquei puto. Mas tu fica puto, tu fica triste, tu se sente um merda. Sim, porque... fala assim, mano, pelo amor de Deus, eu sei dirigir, eu só não sei fazer baliza. Porque com 18 anos é a primeira experiência de fracasso que a maioria das pessoas experimenta. O fracasso de você fracassar na CNH. Outras pessoas já fracassaram antes, tipo rodar de ano, por exemplo. Ah, eu sou fracassado desde o prezinho, que foi quando a primeira vez que eu repeti. Exatamente. Só que o que acontece, né? É verdade, eu não tô nem zoando. Só que o que acontece? A gente tem medo de fracassar, né? E assim como nós temos medo de fracassar, e a gente quer sempre estar estável, a gente não consegue aceitar coisas voláteis. Então, uma das coisas mais difíceis quando uma pessoa entra no mercado, cripto, é de aceitar que ela colocou 100 mil reais, que ela ficou 30 anos trabalhando em Bitcoin, comprou Bitcoin, 100 mil reais, num aporte de uma vez, e um dia depois cai 5%. Aqueles menos 5.000% que ela está enxergando na tela, ela nem realizou, ela nem entendeu que, por exemplo, se ela comprou, vamos imaginar que o Bitcoin está custando 100 mil reais, 100 mil reais, um Bitcoin inteiro. Ela não se atenta que se está valendo 95 ou 115, continua sendo um Bitcoin. Certo? Então, por que ela sofre? É porque que ela sabe quão difícil foi conseguir juntar 100 mil reais e o quão torturante para ela vai ser conseguir recuperar 5 mil reais. Então, para ela não ter a, talvez, experiência de perder 10 mil reais ou 20 mil reais, ela prefere realizar o prejuízo e emocionalmente ela se livra da situação. Então, ela não está focando na ferramenta e no que ela representa. Ela está focando naquilo que ela está enxergando naquele momento por conta que ela não consegue lidar com a estabilidade. E aí eu posso afirmar alguma coisa para vocês. As pessoas que eu conheço que são felizes e bem-sucedidas ou nas coisas que elas querem, incluindo o meu próprio pai, são as pessoas que assumiram o risco a vida toda. E toda vez que você assume que a vida é volátil, você consegue aproveitar e se beneficiar dos momentos ruins para você se posicionar e dos momentos gloriosos para você colher. Então, e isso se reflete na nossa natureza. Em algumas regiões, você tem um período de plantio para que no ciclo seguinte você consiga colher. Da mesma forma que você não consegue garantir que vai ter chuva ou vai ter pouca chuva e as suas plantas não brotarem, você sempre vai assumir um risco de colher lá na frente. Então, o que acontece, e a minha missão na Terra, a minha mensagem que eu quero passar com o mercado cripto a volatilidade não é o problema, ela é a solução. Quanto mais volátil é o mercado, melhor. Se você conseguir utilizar ferramentas, eu ensino a média de 8 semanal, gratuitamente, eu ensino para qualquer pessoa. Você usar uma base matemática da cotação média em relação a 8 semanas anteriores, se o preço está sendo cotado acima dessa média, a tendência é que você valorize o seu dinheiro. É o momento em que você pode plantar e colher na frente. Quando está abaixo da média de 8, você tem uma probabilidade maior do mercado continuar perdendo valor, desvalorizando, e é um momento em que você deve se precaver, você não deve investir, você não deve se expor ao risco. Então você tem que aprender a entender que a volatilidade ela existe e você tem que tentar usar uma ferramenta para conseguir
amenizar esse risco. É a mesma coisa de você diversificar a carteira, né? É a mesma coisa, quase a mesma coisa. Não. Tipo, é diferente o método, mas o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo. Sim. Então,